Dia 4 de maio, meditação do Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Um passo para o milagre. Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Êxodo capítulo 14, versículos 12 e 13. Essa passagem mostra a murmuração dos israelitas contra Moisés. O povo de Israel já estava como escravo no Egito durante 400 anos. Deus levanta Moisés e diz para ele: se apresente ao povo e diga que eu os trarei para uma nova terra, onde mana leite e mel, uma terra muito boa, onde eles vão ser livres e não serão mais escravos. Porém, antes de chegarem a essa terra prometida, eles tiveram que sair do Egito e cruzar o deserto do Sinai. E para que eles cruzassem esse deserto, eles tinham que passar por alguns desafios. No meio desses desafios, o povo começou a reclamar, e o povo disse o que nós lemos aqui: já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Alguns daqueles israelitas não estavam conformados com os desafios que eles tinham que passar no deserto, até chegarem na terra prometida. Então começaram a reclamar por causa dos desafios. Então eles disseram para Moisés: antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E aí Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Em outras palavras, para a mensagem de hoje, Moisés estava dizendo: foi Deus que prometeu trazer a libertação da escravidão no Egito. Vocês nunca mais vão ver o que aconteceu aqui no Egito. Vocês estão indo para um lugar melhor. E esse deserto é apenas algo provisório. É apenas uma parte do processo, uma parte do caminho. Então eles precisavam dar esse passo pelo deserto para chegarem até a terra prometida. E esse texto traz uma pergunta: você tem confiança em Deus para dar o passo, para mudar para uma condição melhor, para mudar para uma vida melhor, para buscar aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Porque muitas vezes nós reclamamos quando Deus nos coloca em processos em que Ele deseja ver o nosso crescimento, em que Ele quer mudar você para um patamar melhor. Então a mensagem de hoje fala sobre um passo para um milagre. Tem pessoas que ficam com medo de dar o passo e elas ficam estagnadas, paralisadas. Quem sabe o passo que você precisa dar é fazer a inscrição em um concurso,
fazer a inscrição no vestibular, conversar com aquela pessoa que tem aquela habilidade, que você já pensou em começar um negócio. Quem sabe esse passo é procurar alguém e pedir perdão e recomeçar o relacionamento, um relacionamento em que existe diálogo, amizade, confiança. Quem sabe esse passo é você depositar a confiança em Deus, na cura de um parente, de um familiar. Qual o passo que você precisa dar hoje para Deus, para alcançar o milagre? Vamos ler a mensagem de hoje. Após séculos de escravidão no Egito, guiado por Deus, Moisés consegue finalmente libertar o povo hebreu. O povo começa a murmurar contra Moisés, como se ele os houvesse tirado de um lugar bom, não da escravidão. Há muitas pessoas que se conformam com pouco, com a escassez, com uma vida mediana. Para algumas pessoas, literalmente, qualquer coisa está bom. Mas eu aprendi na minha vida que o bom é inimigo do ótimo. Há coisas que não precisamos entender, mas podemos simplesmente obedecer, dar o primeiro passo, para então o Senhor agir. Alguns anos atrás, ao ver que as nossas reuniões contavam com um número de pessoas cada vez maior, vi-me diante de duas opções. Ou eu limitava o crescimento que vinha acontecendo, permanecendo naquele espaço, ou eu dava um passo de fé para nos mudarmos para um lugar maior. A fé daquele grupo de pessoas nos impulsionou para um espaço extremamente amplo e confortável, onde estamos estabelecidos hoje. Foram muitas as vezes em que o administrador me chamava alertando sobre os compromissos financeiros, mas eu tinha uma palavra no meu coração: vai dar e vai sobrar. Com essa verdade de Deus, construímos, inauguramos e hoje usufruímos do novo templo. Quais desafios estão diante de você neste dia? Quais passos o Senhor está esperando que você dê para que o milagre aconteça? Esteja preparado para uma temporada de milagres. A frase de hoje é: quais passos que você está disposto a dar em direção ao seu milagre? Lendo mais uma vez, quais passos que você está disposto a dar em direção ao seu milagre? Hoje é o dia 124 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo 1, e a palavra-chave é desafio. Quem sabe o desafio que você precisa enfrentar é dar o primeiro passo para Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Quem sabe você escuta a palavra de Deus, você até frequenta a igreja, mas você continua preso em algum vício, em alguma coisa que você não consegue vencer. E eu convido você hoje a dar o primeiro passo, aceitando a Jesus. Quando você abre o seu coração e recebe Jesus e acredita que Ele pode ajudar você a vencer esse vício, essa situação que você tem pensado: eu não posso aceitar a Jesus porque eu ainda tenho uma mágoa, eu ainda tenho esse vício, eu ainda não acho que é o momento. Mas o desafio hoje é:
Dê o primeiro passo para receber a Jesus. Caminhe com Ele. Fale com Ele. Nessa caminhada, Ele vai mudar a sua vida e completar o chamado que tem na sua vida. O povo, antes de chegar na Terra Prometida, passou por 40 anos no deserto. Deus encontrou o caminho para levar o seu povo à terra que prometeu a eles. Ele promete salvação. Dê o primeiro passo. Confie no Senhor no seu coração e faça essa oração. Abra sua boca e entregue a sua vida para Ele hoje. Dê esse passo e Ele vai dar todos os passos para ajudar você a caminhar na trilha que Ele tem preparado para você. Não deixe isso para depois. Dê esse passo para receber esse milagre, o maior milagre, o milagre da comunhão com Deus por meio de Cristo. Aceite a Ele agora. Faça essa oração comigo que está aqui na tela. Declare com a sua boca: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e não participa de nenhuma igreja, procure uma igreja em que você ouça falar que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Participe dos cultos, das reuniões de estudos da Bíblia, para que você conheça mais a Deus. E participe das reuniões de oração, porque nessas reuniões é que você conversa com Deus, Ele vai ouvir você e vai trazer esclarecimentos, respostas para as suas dúvidas. Ele quer falar com você e ajudar você em tudo aquilo que você precisa, que você tem dúvida. Fale com Ele. Peça ajuda ao Espírito Santo se você tem algum vício. Diga: Espírito Santo, me ajuda a vencer todos esses desafios que eu preciso vencer e me faz um filho teu e me faz um seguidor fiel da sua palavra. Peça isso a Deus e Ele vai ajudar você. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje. Pedimos que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre esse teu filho, essa tua filha que agora recebeu ao Senhor, que deu esse primeiro passo. Eu peço que o Senhor agora ajude esse teu filho, essa tua filha a seguir fielmente nos próximos passos para que possa ter a confirmação nos teus caminhos. Peço que o Senhor ajude essa pessoa que está com dúvida, com medo a respeito de algum negócio, a respeito de alguma graduação, a respeito de alguma pós-graduação, a respeito de algum treinamento, a respeito de dar um passo de expansão no seu negócio, a respeito de pedir ou não perdão a alguém para se reconciliar e ter uma nova relação de paz. Quero pedir que o Senhor venha abençoar esse teu filho, essa tua filha que está na dúvida se deve ou não entrar naquele grupo do ministério. Que o Senhor abençoe esse pastor, essa pessoa que exerce a função como pastora, como liderança, que tem o seu grupo, a sua célula na sua casa, que está pensando se dá o próximo passo para avançar no ministério, na chamada. Eu peço que o Senhor venha esclarecer para esse teu filho e essa tua filha, dando clareza na direção para que possam cumprir
o teu propósito, o teu chamado, o teu ministério para a glória do Senhor. Peço que o Senhor derrame força, graça, renovação do teu Espírito Santo sobre todo o teu povo, para que possam se alegrar no Senhor. Oramos também pelo Brasil, pedindo que o Senhor venha trazer um tempo de renovo, que o Senhor venha renovar toda esse governo, essa questão que tem tomado conta do país, que o Senhor agora remova o mal. Nós oramos pelo Brasil, oramos pela nação, pedindo que o Senhor venha fazer uma mudança nessa nação e que o Senhor venha nos ajudar a proclamar a Tua palavra para os nossos vizinhos, para as pessoas ao redor, para que a Tua palavra alcance as pessoas e dessa forma o Teu Espírito Santo reine nessa nação, para que o Teu nome seja glorificado, que seja glorificado o Teu nome nesse país. Assim nós glorificamos e agradecemos o Teu nome. Abençoa os que estão enfermos, trazendo saúde. Abençoa aqueles que estão com pessoas no hospital, derramando cura, libertação daqueles que estão presos a vícios, e que o Senhor venha trazer a restauração e a restituição daqueles que perderam alguma coisa, que o Senhor venha trazer em dobro a Tua bênção, para que o Teu povo possa testemunhar da Tua misericórdia e da Tua bondade. Assim nós oramos e agradecemos, pedindo que o Senhor nos dê um excelente dia nos nossos afazeres, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Conserva-nos firmes nos Teus passos. Assim agradecemos, amém, e graças a Deus, amém. A leitura bíblica de hoje é 1 Coríntios capítulo 1. Antes de fazermos a leitura, Coríntios era o nome dos cidadãos que nasciam na cidade de Corinto, que fica na Grécia. Paulo visitou essa igreja na cidade de Corinto e depois, anos mais tarde, escreveu 2 cartas para a igreja que ficava nessa cidade. Então vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 4. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. 5. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. 6. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês. 7. Que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 8. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Veja esse versículo 8. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo,
vocês não tenham culpa de nada. Se você tem algum vício, se você tem sentido que precisa melhorar, esse verso 8 está dizendo que é Cristo que vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Continue orando, pedindo ajuda do Espírito Santo, para que você consiga vencer. Cristo é que vai conservar firme até o fim. Ele quer ajudar você. Verso 9. Porque Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse verso 9, ele diz que Deus é fiel. Deus, ele promete na palavra dele que ele liberta, que ele restaura, que ele cura, que ele salva. E Deus é fiel. E foi ele que chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você de repente está se sentindo com culpa porque fez alguma coisa nos últimos dias e se sente afastado, veja esse verso 9. Deus é fiel. Foi ele que chamou você para viver em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Peça perdão, erga a cabeça e prossiga, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, que é andar em novidade de vida. Verso 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. 11. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. 12. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo. Outro, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Pedro. E ainda outro, eu sou de Cristo. 13. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 14. Graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Crispo e Gaio. 15. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. 16. Ah, sim, batizei também Estéfanas e a família dele, mas não lembro de ter batizado mais ninguém. 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Esse verso 18 chama a nossa atenção de que essa mensagem da morte de Cristo na cruz pode parecer loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da morte de Cristo é o poder de Deus. E é por isso que cabe a nós proclamar essa mensagem para quem está ao redor de nós, para que as pessoas que Deus tem chamado
possam vir até Ele. Muitas vezes nós não falamos, não proclamamos essa mensagem, pensando que vamos incomodar a pessoa. Mas é necessário proclamar essa mensagem, porque a morte de Cristo é o poder de Deus. Verso 19: Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. 20. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. 21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. 22. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. 23. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Paulo aqui está dizendo que quem busca a Deus por uma lógica humana, por uma sabedoria lógica, não consegue achá-lo. Deus só é achado pela fé em Jesus, e o Jesus que morreu na cruz para trazer o perdão dos pecados para toda a humanidade, que purifica todos do pecado e dessa forma nos aproxima de Deus. Essa é a mensagem. E Paulo aqui está destacando para os coríntios que eles não ficassem presos buscando sabedoria humana. Vamos lembrar que Corinto é uma cidade da Grécia e que na Grécia, a Grécia é o berço da filosofia. Havia muitos filósofos, muitas pessoas cheias de sabedoria, querendo trazer caminhos para se achegarem a Deus. E havia entre eles divisões, como nós lemos. As pessoas começaram a dizer que eram de uma igreja, de outra igreja, aplicando isso para os nossos dias. Pessoas que dizem: eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, como se a sua doutrina específica trouxesse salvação. Paulo aqui quer dizer que ele tinha batizado apenas Crispo, Gaio, Estéfanas e a família de Estéfanas. E ele está aqui dando graças a Deus que ele batizou apenas essas pessoas, porque ele queria chamar a atenção deles de que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo, no Cristo que morreu crucificado, porque a morte dele na cruz é que limpa de todo o pecado. Agora o 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por que Cristo é o poder de Deus? Porque quando Cristo morre na cruz e derrama o sangue dele ali naquela cruz, todo aquele que recebe Jesus recebe a salvação, o perdão dos pecados, e com isso se torna filho, filha de Deus. Cristo é o poder de Deus de derrotar o pecado. E é a sabedoria de Deus. 25. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então,
A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A sabedoria humana quer se justificar pelas obras. Muitas pessoas batem no peito e dizem: eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras. Então eu posso chegar até Deus porque eu faço sempre a coisa certa. Mas Paulo aqui vai explicar que a sabedoria de Deus é que é sábia, porque a sabedoria de Deus, que é aceitar a Jesus e receber o perdão dos pecados e receber a marca do Espírito Santo, é que traz a salvação. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus, qual foi a fraqueza de Deus? Quando Cristo morreu na cruz, muitos olharam para Jesus e disseram: ele não era o Filho de Deus porque ele morreu na cruz, mas a fraqueza de Deus ali é mais forte do que a força humana. A fraqueza de Cristo morrendo na cruz é que teve a força de salvar a humanidade. E essa morte de Jesus na cruz é mais forte do que a força humana, de pensar que pode chegar até Deus fazendo as suas boas obras. Então a morte de Cristo, que é a fraqueza de Deus, é mais forte do que a força humana e do que a sabedoria humana. 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. 27. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. 28. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. 29. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. 30. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. 31. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Então, Paulo conclui que se queremos ter algum orgulho, o orgulho que devemos ter é que aceitamos a Jesus, porque unidos com Jesus, recebemos o perdão dos pecados e podemos fazer parte do povo de Deus. É por meio de Cristo que nós recebemos a união com Deus. Lendo mais uma vez aqui o verso 30. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. A nossa sabedoria é receber a Jesus para ter o perdão dos pecados e dessa forma receber o Espírito Santo, que é a marca de que nós somos de Deus. Tendo o Espírito Santo, somos povo de Deus. E prosseguindo aqui no verso 30, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Deus abençoe seu dia. Se você passou pela oração de confissão e ainda ficou em dúvida, não tenha mais dúvida. Dê o seu passo, volte naquela oração, entregue a sua vida para Jesus. Dê esse passo, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo perdoa
os nossos pecados, derrama o Espírito Santo sobre os que o aceitam, e o Espírito Santo é a marca de que você é povo de Deus. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Cristo. Dê glória ao Filho, porque Ele morreu em nosso lugar e nos salvou. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha e nos ajuda a segui-lo até a eternidade. Amém, amém.